caso aqui. E hoje, né, como eu tinha dito no último vídeo, ia trazer um vídeo, né, no caso, trouxe um vídeo, um desafio, né, em relação ao fatorial, né, que foi o assunto da última aula, para quem não viu, vai estar aparecendo aqui em cima. E lembrando também, vai ter alguns cards aí durante o vídeo. Já tem uma aula completa já de análise combinatória, né, foi uma aula privada que eu acabei gravando e deixei publicado. São duas partes, né, porque são 2 horas de aula, né? E aí separei em duas partes e vai estar aparecendo também aí no link abaixo na descrição, certo? Então, a análise combinatória em si nós temos já um assunto todo, né, gravado já sobre isso, né? Análise combinatória do início, do mais básico até o avançado, né? São aulas ali bem interativa com resolução de problemas, né, teoria e tal, certo? Dá uma olhada lá que tá bem legal. Mas a gente também deve fazer um módulo de análise combinatória bem detalhado também nessa playlist, certo? E eu estou agora justamente terminando essa parte fatorial para a gente de fato iniciar é, análise combinatória, né? Como a permutação, arranjo, permutação e por aí vai, certo? Mas hoje eu coloquei essa questão aqui, certo? Uma questão de desafio. E aí a pergunta é, com quantos zeros termina sem fatorial? É bem interessante porque ela está num livro, né? Se não me engano, agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas é sobre teoria dos números. Foi uma questão muito top que eu tinha achado e ela já é bem antiga já, certo? É, e é uma questão assim que faz você pensar um pouco, né? Você não vai conseguir resolver ela de primeira, né? Não tem uma regra específica, fatorial não tem uma regra, né? Vamos dizer assim, uma fórmula que vai resolver isso daqui. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que realmente utilizar algum método assim para a gente ver. Vamos fazer uma pequena análise, né? A matemática em si é uma análise, certo? Aí a questão diz o seguinte, né? Quando zero termina sem fatorial, como é que a gente faz para descobrir isso? Vamos lá. O que é 100 fatorial? 100 fatorial ele vai começar do 100, né? E aí vai ficar 100 fatorial, seria no caso 100 vezes 99 vezes 98 até o número 1, certo? Aí o que acontece? Isso daqui demoraria no mínimo aí umas 2 horas aí para a gente poder resolver desse jeito, né? Então a gente não tem, lógico que se a matemática ela ficar muito extensa, pode ter certeza que a questão está errada, certo? Tá errado. Lógico que tem questões que são extensas, mas não a esse ponto aqui, né? Isso aqui, no caso, vai precisar de uma análise mais detalhada. Vamos prestar atenção no seguinte detalhe. Se a gente for fazer um número menor, vamos fazer, por exemplo, com 10 fatorial. Com 10 fatorial, como é que ficaria? 10 fatorial seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, certo? Então isso seria 10 fatorial, tá? Um 10 fatorial, o que acontece com 10 fatorial? A gente não precisa multiplicar o número todo, a gente só precisa saber com quanto zero vai terminar. Eu sei que vai terminar com um zero, por causa do 10, certo? Então isso aí já é certo, então vai ter um zero lá no final. E aí, como é que eu faço para achar potências de 10? Ou seja, como é que vai terminar com um zero? Vai ser uma multiplicação aonde vai resultar o número zero no final, certo? E quais números a gente pode multiplicar que sempre vai dar zero em si? Se a gente multiplicar, por exemplo, 2 com 5, se a gente multiplicar 2 com 5, dá 10 também. Então vai dar uma potência de 10 e vai terminar com o número zero, certo? Então o zero vai também estar no final junto com o zero do 100. Então esse número aqui eu não sei quanto é que vai dar. Ele vai dar alguma coisa, o zero do 2 vezes 5, né? E o zero do 10. Agora você pode multiplicar qualquer desses números aqui, ó. Qualquer desses números você pode multiplicar que nenhum deles vai dar o zero no final, né? 9 vezes 8 não vai ter uma potência de 10, né? 6 vezes 7 também não vai dar. 6 vezes 1, muito menos, né? 5 vezes 4 não daria, certo? 4 vezes 3 não vai dar um zero no final, certo? Então esses números em si é o que a gente vai ter que se concentrar, certo? Então já começa a perceber que já tem um padrão. A matemática é isso, é um padrão, né? Então nota-se que nem 10 fatorial nós vamos ter dois zeros, certo? 10 fatorial nós vamos ter dois zeros. Os dois zeros por quê? Porque vai ser o 2 vezes 5 e o 10, certo? Então é muito simples. Se a gente for fazer, por exemplo, até o 15 fatorial, né? O 15 fatorial vai pegar esses 10 números aqui que a gente já fez, né? Esses 10 aqui. E aí vai ter, no caso também, o 15, 14, 13, 12, 11. Aí vai ter o 10, 9, por aí vai. Até o 15, por exemplo. O 15. No 15 nós temos
outro número também, uma potência de 5. Então a gente vai ter que sempre prestar atenção nas potências de 5 e de 10, certo? O 15, se eu pegar o 15 e multiplicar, sei lá, com 12, né? Se você multiplicar aí, você vai ver que ele vai terminar com um zero no final, certo? Então, percebe, né? Por quê? Porque 2 vezes 5, né? Quando você multiplicar aqui 15 vezes 12, o primeiro número que você vai multiplicar, ó, 2 vezes 5, vai dar 10 e sobe 1. Ou seja, no final vai dar zero no final, tá? Então, nota que nós temos que fazer o que nessa questão? Nós vamos procurar as potências de 5, certo? Qualquer número multiplicado com 5 pelo 2, a gente vai conseguir achar, né? Você pode simplesmente pensar assim, o 15. O 15, né, seria o quê? Seria 3 vezes 5, certo? A gente tem que buscar as potências de 5. Por quê? Porque as potências de 2 tem tudo que é canto. É só você pegar lá o 18. 18, pessoal, ele vai ser o quê? 6 vezes 3, certo? E o 6 é o quê? É 2 vezes 3. Então, qualquer número vai ter potência de 2, né? Então, assim, a gente tem que sempre se preocupar com a potência de 5 nesse tipo de questão aqui, né? Se a gente pegar aqui o 8, ó, é 2 ao cubo, né? Porque é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Se a gente pegar... Então, nota-se que qualquer número que a gente pegar vai ter potência de 2. Qualquer número, certo? Pega o 6 aqui, é 2 vezes 3, como a gente já tinha feito, né? Então, vamos fazer o quê? Não se preocupe com o 2, se preocupe apenas com o 5. Então, vamos procurar o número 5, certo? Então, ó, múltiplos de 5, né? Lembrando que já tem aula sobre múltiplo também nesse canal já, tá? Bem interessante lá, na playlist de matemática básica, tá? Múltiplo de 5, quais são? Né? Eu vou tirar, lógico, o zero, né? Não vou colocar o zero como sendo múltiplo, até porque no fatorial não pode entrar o zero. Se entrar o zero vai zerar todo mundo, então não tem lógica. Vamos começar a partir do 5. Nós temos o 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, até qual? Até o número 100, né? Que é o que a gente quer primordialmente, certo? Então a gente tem até o 100 aí, potência de 5. Aí como é que para saber quanto é a quantidade disso daqui? Para saber a quantidade, é só pegar o quê? Você pegar a quantidade, que é 100, e dividir por 5, né? Se eu dividir por 5, eu vou achar justamente 20. Perfeito. Então a gente acabou de achar 20 potências de 5. Ou seja, qualquer desses números que eu pegar aqui, ó, o 10, o 15, o 5, né, eles vão ter potência de 5, né? Por exemplo, o 15. O 15, pessoal, ele é 3 vezes 5, né? Se eu pegar o 25, né, o 25 é 5 ao quadrado, né? Então vai ter potência de 5 dentro desses números, certo? E não se preocupe com a potência de 2, porque qualquer número vai ter 2 multiplicado com alguma coisa, como já falei, né? Dentro dessas potências vai ter sempre potência de 2, né? Por exemplo, se eu pegar o 20 fatorial, dentro do 20 fatorial vai aparecer quem? Vai aparecer o 20, né? Vai aparecer o 15, certo? Aí o 15 eu posso multiplicar aí com quem? Posso multiplicar com 16, 16, né? Que é 2 vezes 8, por exemplo, né? 2 vezes 8, 16, certo? Então, qualquer número que aparecer aí vai aparecer a potência de 2. Qualquer número vai ter a potência de 2. Um negócio vai ser a potência de 5, tá? Acabou por aí? Não, por quê? A gente pegou todas as potências de 5, incluindo o número que termina com 0, que é os múltiplos de 5. Sempre termina com 5 e 0, né? Então, a gente pegou todas as potências, né, que vai terminar com 0 e com 5. Beleza, esses números já é certo que quando multiplicar com 2, vai terminar com 0 lá no finalzinho, certo? Só que tem um pequeno detalhe também nessa questão, né? Matemática tem esse detalhe, né? Lógico que provavelmente nessa questão, na alternativa teria o número 20, certo? O que acontece? Temos um pequeno detalhe aqui que a gente não falou, porque vai estar faltando alguns númerozinhos aí. O que acontece? Quando a gente chega lá nos múltiplos de 25, nós temos um pequeno problema. Por quê? No 25, o que é o 25? O 25 ele é 5 ao quadrado, ou melhor, é 5 vezes 5, certo? Ou seja, nós temos duas potências de 5 nos múltiplos de 25, certo? Ou seja, se eu fizesse 25 fatorial, o primeiro número que apareceria seria 25, né? O 24, 23, 22 por aí vai, até o número 1, certo? Aí no 25 nós temos quanto? Temos o 5 vezes 5. Nós temos duas potências de 5. Ou seja,
um desses 5 daria 0 e o outro também vai daria 0. Os dois daria 0 no final, ou seja, teria 2 0 no final do número, certo? Porque um multiplicaria com uma potência de 2 e o outro também multiplicaria, certo? O 50 é a mesma coisa, 50 fatorial. O 50 fatorial é 50 vezes 49 vezes 48 até o número 1. No 50, o 50 é a mesma coisa, porque o 50, ele no caso, ele é 10 vezes 5, por exemplo. E o 10 é o quê? O 10 é 2 vezes 5 e já tem um 5 aqui também. Então vai ficar, tá vendo? Duas potências de 5 no mesmo número. Então esses dois números também vamos multiplicar. Então nota-se que nessa primeira aqui, ó, que nós fizemos, né? Nessa primeira questão aqui, opa, deixa eu só apagar aqui. Nessa primeira questão que nós fizemos, tem um problema aqui. O que acontece? Nós contamos apenas um 5, certo? O 25 só contamos uma vez, o 50 só contamos uma vez, certo? Nessa parte aqui dos múltiplos de 5, nós só contamos eles uma vez, certo? Ou seja, faltou ainda duas, certo? Ainda faltou, desculpa, mais uma ainda, certo? Então, nesse caso, nós precisamos pegar esses números e contar eles de novo, né? Ou seja, mais uma vez, tá? Vou botar aqui só de maneira organizada. Então, agora a gente temos que fazer o quê? Achar também os múltiplos de 25. E quais são os múltiplos de 25? São até poucos, né? Nós temos 25, 50, né? Ou seja, só você somar 25 e 25. O 75 e o próprio 100 também, que a gente só contou todos eles uma única vez. Agora nós temos que contar mais uma vez, certo? E aqui no caso, nós não precisamos fazer nada, né? Só temos apenas 4, né? Que é o 25, 50, 75 e o 100, que são os números que vai ter nesse número, certo? Então nós temos uma quantidade de 4 números aí que vai gerar justamente essa ambiguidade. Vamos dizer assim, teria dois números que a gente não. No caso, a gente só contou apenas um número, né? São dois que a gente deveria ter contado, certo? Então, os do múltiplo de 5 mais os múltiplos de 25, né? Nós temos os 20 mais os 4, vai dar 24 zeros no final do número, certo? 24 zeros totais que nós temos nesse número. É uma questão realmente, não é tão difícil, é uma questão, só que é uma questão que ela vai exigir um pouco mais do conhecimento, análise, né? A matemática é isso, é análise dentro da questão, certo? É uma questão que não é tão difícil, mas eu gostei de trazer ela justamente porque ela trabalha um pouco desse parte fatorial, né? Traz um pouco também a ideia de você pensar um pouco, saber analisar a questão, certo? Tem uma questão do IME ou do ITA, não lembro agora também, que ela fala a mesma ideia, só que em vez de ser 100 fatorial, é 1000 fatorial, né? Eu não lembro ao certo quanto é que termina os zeros, mas é outra questão também que eu posso ter trazido também, do IME, acho que se não me engano é do IME, né? E que fala sobre isso daqui. Aí temos um outro problema, né? Que vai ser os números que vai ter 5 ao cubo, né? Ou seja, seria o 125. Nós temos que pegar os múltiplos de 125, que a gente contaria 3 vezes o número 5, para poder somar no final, né? É uma questão também bem interessante, talvez também traga aí mais para frente nas questões, certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre já a permutação, a ideia principal de permutação, né? Anagramas, certo? Bem interessante aí. E é isso, espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Valeu!